Bom dia, vamos começar nosso evangelho. Então vamos nos concentrando. Vamos mentalizando uma luz bacana a nos envolver, como se estivéssemos caminhando em direção ao sol brilhante e fôssemos entrando dentro desse sol. E lá dentro encontramos paz, leveza, como se estivéssemos a nos purificar todas as tensões, nos trazendo assim muita paz, muita serenidade. E assim podemos entrar em contato com o nosso anjo da guarda, nossos mentores. E assim vamos dando início com a leitura do livro Jesus no Lar. Vamos continuando na sequência. Lição 7. O maior servidor. Certo? O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si. O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos afarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga de campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta.
Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdote era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mútuo, o mestre terminou. É verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. O que dizer, né, minha gente? O que dizer? Grande ensinamento. Então, o maior servidor é aquele que carrega a simplicidade, carrega a operatividade. Bom, é aquele espírito operoso que busca o trabalho, busca melhorar a terra, busca trazer mais conforto dentro da simplicidade, busca educar, aquele espírito que está sempre disposto a colaborar com o outro. Esse é o maior servidor, aquele que se dedica a vida a Deus, aos bons costumes. Enfim, você vê que bacana, no final, trabalho no campo bem feito, né? Trabalho justo, digno, eleva a criatura, traz a paz, traz a segurança, e aí a criatura pode parar para pensar na defesa, pensar nas grandes obras para a coletividade, pode chegar até Deus e pode raciocinar. Então foi enviado o guerreiro, o político, o sacerdote e o filósofo. Mas eles não se integraram ao povo, não procuraram arregaçar as mangas e fazer aquilo que deveria ser feito, que era ir lá e trabalhar. Aqui nessa lição, são pessoas humildes do campo. Então, qual é o trabalho? É esse, né? De ir ao campo, a amanar a terra, né? Ou do pastoreio, cuidar dos animais, e depois plantar a escola, e depois conversar, passar as experiências uns para os outros, enfim, viver em paz, viver em família, viver em sociedade. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É bonita a mensagem. Claro, temos guerreiros, né? Temos políticos, temos a política, temos a religião, temos a filosofia, que pode se tratar simbolicamente da ciência como um todo. Temos todas essas coisas nobres, surgidas da inteligência humana, mas o principal foi dito aqui. Temos que trabalhar, cumprir nosso dever, nos ajudarmos, nos educarmos, não é? Dando ordens. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Então você vê, político às vezes, como foi falado lá, né? Dividiu o povo em partidos, né? Aí veio o filósofo, dividiu o povo em crenças. Veio o sacerdote, foi lá, fez e não fez, mas não incentivou as pessoas ao trabalho, criou regras para a adoração ao Pai e horários, mas não incentivou as pessoas ao trabalho, não teve ideias com relação ao trabalho, não foi lá e botou a mão na massa também. Então,
guerreiro foi lá, ensinou a defesa, muitos jovens se perderam inclusive, mas aquilo, né, só funciona na guerra. Mas só que não estamos em guerra, né? Nós não buscamos a guerra, buscamos o trabalho, buscamos viver, né? Então foi bacana a mensagem, né? Esse livro, Jesus no Lar, em várias ocasiões a gente vai se deparar com histórias assim. É o guerreiro, é o sacerdote, é o filósofo, é o político, é o rei, o monarca, né? Todas essas figuras, mas vocês vão perceber que o principal mesmo não são esses títulos, né? Não são esses títulos. O principal mesmo é o nosso dever, nosso trabalho, nosso aperfeiçoamento, a educação, você viu, falou da escola, nosso aprimoramento intelectual, moral, enfim, bacana, né? Então nós vamos vindo, nos inspirando nessas mensagens maravilhosas e agradecemos. E vamos cumprimentando novamente o nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, nosso grande mestre, e o Pai Criador, a Deus, que com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos, pegar a próxima. Aqui. Pegar o quê? O Evangelho. Vamos tocando o barco. Prece para o nascimento. Então vamos continuar. 55. Prece para o nascimento. Meu Deus, vós me confiastes a sorte de um dos vossos filhos. Fazei, pois, Senhor, que eu me torne digno da tarefa que me destes. Concedei-me a vossa proteção, esclareci a minha inteligência para que eu possa discernir, desde logo, as tendências desse espírito que devo preparar para a vossa paz. Outra prece, 56, para aqueles que estão vindo, estão sob nossa responsabilidade. Deus de infinita bondade, já que te aproveste permitir ao espírito dessa criança voltar novamente às provas terrenas, para o seu próprio progresso, concede-lhe a luz necessária a fim de aprender a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pelo teu supremo poder que se regenere na fonte de teus divinos ensinamentos. Que sob a proteção do seu anjo da guarda, sua inteligência se fortaleça e se desenvolva, aspirando a aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante a iluminar o seu caminho, através dos escolhos da existência. Que ele saiba, enfim, compreender toda a extensão do teu amor, que nos submete à prova para nos purificar. Senhor, lança o teu olhar paterno sobre a família que confiaste desta alma, para que ela possa compreender a importância da sua missão, e faze-a germinar nesta criança as boas sementes, até o momento em que ela possa por si mesma, Senhor, e através de suas próprias aspirações, elevar-se gloriosamente para ti. Digna-te, ó meu Deus, ouvir esta humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse: deixar vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Ai, bonito! Então, nesse capítulo coletâneo de prece, tem prece para tudo, né? Prece para tudo. Então, a gente sabe, a gente crê, nossos filhos, filhas, são espíritos que nos comprometemos, nos responsabilizamos a recolhê-los aqui, né? A recebê-los aqui, a palavra melhor, né? Recebê-los aqui e cuidar. Então, você vê que ele faz uma prece que logo eu descubro as suas tendências para que eu possa ajudá-lo,
Porque todos nós viemos para cá com tendências, né, que vão se manifestar na fase adulta. Então, quando criança é um momento bom para a gente poder dar uma planada nisso, né? Aplanada, dar uma melhorada nisso, se logo a gente souber se a criança é isso, se a criança é manhosa, se a criança é isso ou aquilo, e ir conversando já, ensinando, educando, para que essa criança cresça com essas más tendências já aliviadas, né? E as boas tendências já incentivam para que elas a desenvolvam cada vez mais. Então é isso. A outra prece também vem pedir para nós, né, orientação, para que a gente possa, porque não tem receita para criar filho, não tem receita pronta, né? Cada um é cada um, cada criança, cada filho nosso tem um temperamento, uma personalidade, não tem uma receita única. Então você vê que a segunda prece pede para que a gente consiga, né, orientar esse espírito à luz, ao Deus, aos ensinamentos aí, essa moral que Jesus nos apresenta, que é uma moral libertadora, falando nisso, né? E assim a gente cumpre o nosso papel, cumpre a nossa responsabilidade, porque depois que daqui partirmos, nós claramente, muito provavelmente, nós iremos meditar sobre o que fizemos, né? Se cumprimos realmente o nosso papel, aquilo que a gente se comprometeu a cumprir, a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Não é pouca coisa, não é brincadeira. A gente tem que se esforçar mesmo. Bom, vamos lá? Encerramos aqui o nosso Evangelho, terminando vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz em todos os lares, especialmente aqueles em desarmonia. Vibramos por todos que estão aí tristes, deprimidos, acabrunhados. Vibremos por todos que estão presos nos hospitais, que vivem nas ruas, nos asilos, orfanatos, sanatórios, na Fundação Casa. Vibremos por todos que padecem do corpo e da alma, no Vale dos Suicidas. Enfim, vibremos. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos familiares, todos que estão aí trilhando essa jornada junto conosco. Vibremos.